Aí aconteceu o que aconteceu. No dia seguinte, começaram as representações contra o juiz. O juiz que, diga-se de passagem, pode ter salvado a vida de muita gente naquele dia, viu, Dri, Renato? Olha só, uma dos assuntos que a gente combinou aqui de conversar hoje é sobre o juiz Edevaldo de Menezes, que é titular da Primeira Vara Federal de Itapeva e que está sofrendo aí procedimentos disciplinares por conta dele ter visitado o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. Ele, depois que ele visitou, ele recebeu aí uma representação do Ministério Público contra ele. E o que chama a atenção é que a visita foi em 21 de março de 2019, e aí depois, no dia seguinte, já teve uma representação contra ele, por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. E aí depois, o que aconteceu? A Corregedoria do TRF3 opinou pelo arquivamento dessa representação. Mas o Ministério Público Federal não desistiu e depois de 90 dias apresentou uma nova representação contra o juiz, assinado por 8 procuradores, e eles diziam que essa visita feita ao Lula e uma entrevista que ele deu a um jornal, eles demonstravam a imparcialidade do magistrado, que eram princípios intangíveis para dar garantia e sustentação. Aí ele... Tem um vídeo, né? Tem um vídeo dele visitando. Vamos ver o vídeo, aí a gente faz... Porque o que está acontecendo? Se eles no estado, o Felipe já falou aqui, ele estava lá no dia que tentaram impedir... Fui eu que fiz esse vídeo, inclusive. É teu? Então vamos ver o vídeo. Vamos ver. Guilherme, solta o vídeo. Para a via pública, e nós estamos conversando aqui dentro. E eu, assim, eu tô aqui pedindo para que não haja domínio, porque vocês estão sendo avisados que não é para agir, né, dessa maneira. Se tiver esse domínio, né, nós vamos ter que prender a declaração por desobediência. Né? Então, assim, para evitar que... O senhor vai me prender isso, também? Eu tenho que chamar o responsável pela... Então tá bom. Coisa, mas o senhor sabe, nós temos que fazer a nossa... Porque se a coordenação for fazer o Boa Noite Lula, eu vou fazer junto com eles e o senhor vai ter que me prender também. Se tiver que ser preso, daí o senhor sabe que nós vamos agir, depois nós vamos procurar o direito de cada um. Certo. Né? O senhor sabe como funciona. A gente obedece ordens. Né? Existe uma ordem do desembargador, o senhor é juiz federal, só que eu vou cumprir o que tem que ser cumprido. Né? Vocês têm noção dessa ordem? Extrapolando, porque tem uma decisão do tribunal eu estou na área avisando pública. Aqui, eu vim aqui avisar o senhor. O governador está sabendo disso? Tá todo mundo sabendo. Entendeu? Que é muito senhor. É que nem eu falei já, mas eu te vejo vezes aqui. Não tinha problema. Isso que nós chamamos a muito ideia, difícil, que é normal. a ideia é que não tem problema nenhum. Ó, em qualquer tipo de manifestação, porque incomoda o pessoal aqui. Na via. Enfim, o Felipe vai contar direitinho a história, mas esse juiz estava lá e fez o que deveriam fazer todos os juízes, né? Conduzir o policial a respeitar a lei. E por isso ele está sendo perseguido, Felipe. Explica para ele. Quer dizer que ele está sendo perseguido pelo TRF3 por conta disso. Eu não tenho a menor dúvida de que o juiz Edevaldo está sofrendo lawfare. Porque ele está sofrendo lawfare e eu vou explicar para vocês por quê, que essa é a minha conclusão. Primeiro, ele não dá entrevista, porque esse procedimento disciplinar está sob segredo de justiça. Ainda não é um processo, é um procedimento disciplinar por enquanto. Então, como está sob segredo de justiça, ele não pode dar entrevista. Eu tive que aglutinar as minhas fontes para poder ter um panorama geral do que está acontecendo, e não deixa de ser irônico que, no momento em que o juiz que conseguiu provar o lawfare contra Lula é indicado, o juiz não, o advogado, é indicado para o Supremo, um juiz federal que visitou o Lula na prisão esteja sofrendo lawfare. Eu já vou explicar isso. Primeiro, quem é o Lula na prisão? Ele visitou o Lula na prisão. Ele foi. Né? Eu estava lá nesse dia de março que vocês mencionaram. Nesse dia eu estava lá fazendo um documentário
junto com um parceiro meu. A gente dormiu no acampamento no dia anterior e fomos para, no dia seguinte, gravar toda a movimentação. O juiz Edevaldo de Medeiros chegou com outros 7 ou 8 juízes e ex-juízes para visitar o presidente Lula. Só deixaram entrar um, e quem entrou foi exatamente ele. E, no final, ele até deu uma entrevista dizendo que o Lula tinha dito para ele. Dentre os juízes federais que estavam lá, ele foi o único que falou, aliás, o único que teve coragem de falar com a imprensa e falar com a gente, para vocês verem o espírito público e a coragem que tem esse homem. Bom, no final da tarde, vocês sabem que todo dia, às 5h30, 6 da tarde, o público que ficava num local privado, que o movimento Lula Livre alugou um terreno na frente da Polícia Federal, então era um lugar privado, não era um lugar público, privado. Eles davam boa noite, presidente Lula. Tinham bom dia e tinham boa noite, presidente Lula. Esse policial que vocês viram nas imagens, que atende pelo nome de Nascimento, e não é Capitão Nascimento, é Tenente Nascimento, ainda não chegou a capitão, espero que não chegue, veio com uma tropa, devia ter mais ou menos umas 50 ou 60 policiais, com cães, fortemente armados, com bombas de gás lacrimogênio, e ameaçaram invadir o acampamento se as pessoas dessem boa noite ao presidente Lula. E disse que tinha uma ordem judicial para invadir, para prender todo mundo. Tinha crianças no acampamento. Tinha várias pessoas, senhores no acampamento, pessoas de idade no acampamento. Eu estava lá fazendo documentário e o juiz tinha acabado de sair. Conversei com ele e falei, vamos lá conversar com esse policial, porque ele não pode fazer isso, porque é um lugar privado, porque a alegação é que havia uma ordem de perturbação pública em espaço público, mas o espaço era privado, então não cabia. Além disso, obviamente que um policial não pode dar voz de prisão a um juiz federal, a não ser com ordem de um desembargador, coisa que ele disse que iria fazer caso o juiz desse o boa noite presidente Lula. Nós fomos lá conversar, aconteceu essa cena que vocês viram, eu gravei, do outro lado da imagem está o meu cinegrafista, meu parceiro, fazendo essa imagem, e a gente tinha combinado que se alguém puxasse um dos celulares das pessoas que estavam, tinha eu e tinha outras pessoas gravando com celulares, ele gravaria isso na câmera, ele está um pouco mais distante, com uma câmera profissional. Eu liguei para alguns colegas da imprensa, que naquele dia a imprensa estava toda tomada com a prisão do Michel Temer, o Michel Temer tinha sido preso de manhã, aquela prisão relâmpago, e ninguém estava falando sobre o acampamento Lula Livre. E alguns colegas ligaram para o governador ligou para o comandante da polícia, e o comandante da polícia ligou para o tenente Nascimento, e aí acabou que, quando chegou mais perto das 6 da tarde, ele disse que não era nada daquilo, que ele só estava ali para cobrir a partida do Curitiba no Couto Pereira. Que o Curitiba ia jogar no Couto Pereira. Você vê o cinismo dessa gente, Renato. Bom, aí aconteceu o que aconteceu. No dia seguinte, começaram as representações contra o juiz. O juiz que, diga-se de passagem, pode ter salvado a vida de muita gente naquele dia, viu, Dri, Renato? O Edevaldo de Medeiros é esse tipo de pessoa. Ele tem vários projetos sociais na Vara de Itapeva. Ele está desde 2.000 quilômetros do local onde ele trabalha. Ele tem compromissos com a comunidade lá. Bom, ele teve essa representação acabou arquivada, mas eles começaram a perseguir o juiz mandando correções. Então, o TRF4 mandou corregedores declaradamente bolsonaristas, eu não vou citar nomes aqui ainda, porque isso está na minha pesquisa inicial, na minha apuração inicial, mas tanto o desembargador, que era o corregedor da época, que se aposentou no final desse ano, quanto o juiz assessor da corregedoria, que é quem abre o processo de corregedoria, são declaradamente bolsonaristas com declarações públicas a favor do Bolsonaro. Ponto. Eles começaram a abrir outros... Pode defender o Bolsonaro, mas o Lula, não. Não, exato. Então, só para já começar a contradição. Aí eles arquivaram esse procedimento quando ele defende o Lula e diz que é contra. É isso, o Júlio César está falando, é um lawfare. Por isso que eu estou explicando o que é o lawfare. Porque eles perceberam que se o acusasse de dizer que a Lava Jato não era justa e que havia uma perseguição ao presidente Lula, eles acabariam incorrendo no erro de envolver o próprio presidente do TRF3, que, à época, tinha dado uma entrevista favorável à Lava Jato. Porque se condenar quem é contra, você também não pode dar um depoimento de quem é favorável. Então, eles encerraram esse projeto e passaram a fazer um pente fino na vara federal comandada pelo juiz Edevaldo.
Aí, no último procedimento, esse que vai ser julgado na semana que vem, dia 14, eles encontraram um processo atrasado, um processo, para você ter uma ideia, são 12 mil processos anuais na vara dele. Desses 12 mil, em 2021, havia 500 que ainda não eram informatizados, estavam físicos. 500 de 12 mil. Desses 500, um desses processos acabou ficando nas mãos de um advogado naquilo que a gente chama no juridiquês carga de processo. O que é carga de processo? É quando você abre um prazo para a defesa se pronunciar. Então, o advogado chegou lá na vara do Edevaldo, pegou esse processo. O diretor da secretaria do juiz Edevaldo, ele não recolheu esse processo depois de um tempo. Esse processo ficou 1 ano na mão desse advogado. Houve, portanto, um atraso. O corregedor, quando chegou lá, viu esse atraso e abriu um procedimento. Você vê que ele foi procurar. Ele procurou, achou um atraso em 12 mil processos. Esse advogado devolveu o processo foi de volta para lá. Vocês devem lembrar que em março de 2022 houve um hackeamento, houve um ataque hacker no TRF3, e aí não pôde se fazer a atualização dos processos de forma eletrônica. Durou 1 mês, 2 meses. Quando voltou o sistema no TRF3, ele já estava sendo processado, entre aspas, já havia essa sindicância, esse processo, que não chega a ser um processo administrativo, é uma sindicância por causa desse processo. Ou seja, é a técnica do lawfare. Você atira a flecha e depois você fica com o alvo, né, procurando essa flecha. Foi o que fizeram com o Lula. Aí botaram o alvo ali. Bom, a flecha veio aqui. Veio nesse processo atrasado. Por isso que é um caso típico de lawfare. O que vai acontecer semana que vem, no dia 14? O órgão especial do TRF3, que é composto por 16 desembargadores, vai decidir, aliás, 18 desembargadores, vai decidir se abre ou não, se aceita ou não uma denúncia. E aí passa a ser um processo, deixa de ser uma sindicância. Por que isso é muito temerário? Porque só o fato de abrir já prejudica e acaba com a vida dele, porque ele está lá há 10 anos, desde 2014, quase 10 anos, e ele não pode ter nem promoção e nem pode pedir remoção. Ou seja, ele não pode ir para uma vara da capital, por exemplo, que ele já teria direito de ir, porque ele está lá há 10 anos, ele está na função há 16 anos como juiz, antes disso ele era promotor. Então, eles sabem que só isso já ameaça a vida profissional dele, num claro processo de lawfare. Qual seria a solução? Primeiro, uma delas seria que esses 18 desembargadores percebessem que é um processo de lawfare e não abrissem a denúncia. O que eu não sei se vai acontecer, porque eu andei olhando o perfil de cada um desses desembargadores e me parecem perfis bastante lavajatistas. Não são perfis garantistas. Então, me parece que vai acabar essa denúncia vai acabar sendo aceita de forma injusta, na minha opinião, de quem conseguiu ter acesso aos autos com outras fontes, já que ninguém consegue falar porque está em segredo de justiça. Então, são fontes, estou protegido constitucionalmente pelo segredo da fonte, não preciso revelar minhas fontes aqui. Qual seria a outra solução, Dri e Renato? A outra solução, para que não houvesse uma injustiça, seria o desembargador Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do STJ, chamar esse processo para ele. Ele tem esse poder de chamar as sindicâncias que poderiam virar denúncias nos TRFs para o STJ. Mas aí teria que alguém avisar ele e dizer, olha, está acontecendo isso, desembargador. O Luiz Felipe Salomão tem sido bastante... Luiz Felipe Salomão, o corregedor do STJ. Ou ele seja, é a pessoa que... a bola está no pé do Luiz Felipe Salomão. Ele pode impedir esse lawfare. Ele pode impedir esse lawfare caso ele chame o processo para ele. E ele só tem até o dia 13 para fazer isso, semana que vem. Ele pode chamar, ele pode evitar que essa denúncia seja julgada, essa sindicância seja ou não julgada no órgão especial do TRF3, chamando essa sindicância para si. Bom, esse é o resumo do caso. O juiz Edevaldo é uma pessoa justa, é uma pessoa que defendeu o Lula, um dos poucos que teve coragem. Você sabe, Renato, que naquele dia tinha 8 juízes, 9 juízes lá, e ninguém quis dar entrevista, e ninguém quis proteger aquelas pessoas, só ele. Os outros fugiram, eu quero dizer isso, tá?
que eu estava lá, ninguém me contou, eu sou testemunha. Tinha, então, mais juízes ali com eles. Tinha mais juízes ali federais, tinha outras pessoas que foram lá, que se diziam progressistas, de esquerda, comendo Lula, mas na hora de pegar para padre, sabe? Sim. Vazaram. E quem não vazou? Quem ficou na linha de frente? Quem botou a cara a tapa ali no policial? Esse juiz Edevaldo. É por isso que eu estou fazendo essa defesa. Ele não é meu amigo, nunca frequentou a minha casa, eu nunca frequentei a casa dele. Eu o vi 2 vezes na vida. Eu moro no Rio, ele mora em Itapeva. Eu o vi nesse dia e num congresso da Intercom, quando ele falou. Ele falou como palestrante. Foram as 2 únicas vezes que eu o vi na vida. Mas eu tenho que reconhecer quando há uma pessoa justa, progressista, que luta a favor de quem precisa, que é o caso dele, que dá a cara a tapa. Então, por isso que eu estou fazendo esse apelo aqui, estou trazendo essa pauta. O juiz Edevaldo de Medeiros, ele realmente precisa que essa denúncia chegue na imprensa do que está acontecendo, o lawfare contra ele. E justamente no governo de um presidente que sofreu lawfare. Então, a gente precisa fazer essa denúncia. E é um absurdo completo, é isso, Larissa, é um absurdo completo, e eu espero que o juiz Luiz Felipe Salomão, aliás, o desembargador Luiz Felipe Salomão, do STJ, chame esse processo para si, para que possa, de forma justa, o Luiz Felipe Salomão tem feito isso, tem chamado para si, inclusive, vai fazer a sindicância na turma do TRF3 e na 13ª Vara de Curitiba. É ele que vai fazer isso. Eduardo Apio, né? Em relação ao Eduardo Apio, então eu acho que ele também podia chamar esse caso, porque tem relação. Tem relação com a Lava Jato, já que o juiz Edevaldo de Medeiros criticou abertamente a Lava Jato, e é por isso que ele está sendo perseguido. Não é por esse caso, né, dessa carga de processo, desse processo que ficou 1 ano na mão do advogado, que ele está respondendo. Todo mundo sabe disso. Assim como Lula não estava sendo processado por causa do triplex. Aquilo era uma narrativa. E aí, só para concluir, Renato, eu descobri uma outra coisa fazendo minha pesquisa, sabia? Isso também é bastante interessante e vai ser uma outra pauta para um outro dia. Você sabe como é que funciona a indicação para desembargadores nos TRFs? Funciona assim, ou por antiguidade, ou por merecimento. Quando é por merecimento, o TRF ele elabora uma lista tríplice. E quem escolhe o desembargador, o juiz que vai virar desembargador? O presidente da República. Nesse caso, seria o presidente Lula. O TRF3, por exemplo, eu pesquisei, ele tem 54 desembargadores. Atualmente, são só 40, ou seja, há 14 vagas. O problema é que na Constituição diz que se um juiz for indicado na lista tríplice 3 vezes, na terceira vez, ele é automaticamente promovido a desembargador. Então, pode ser que o Lula nunca decida quem vai ser o desembargador por merecimento do TRF3, por exemplo. Eu vi que os últimos 2 desembargadores, eles não passaram pelo crivo da presidência, eles foram automaticamente levados desembargadores, porque era a terceira vez. Porque aí é fácil. Sabe como a gente faz, Dri? A gente sabe como se faz no TRF? Faz assim, indico a Dri uma vez, ela não vai. Indico a Dri a segunda vez, ela não vai. Ela fala, Dri, vou te indicar na terceira, você vai automaticamente. E aí o Renato, que estava indicado 2 vezes antes, vai ser o próximo, porque ele já foi indicado 2. E aí vai sucessivamente assim. E aí nunca vai passar pelo crivo do presidente Lula. Isso é só para vocês verem, eu estou pesquisando ainda como foram os anteriores, mas eu sei que os 2 últimos foram assim. E eu vou tentar passar esse pente fino em todos os TRFs. Espero não ser perseguido pelo lawfare também, né, por outras coisas. Mas vou tentar passar esse pente fino. Mas isso é uma outra matéria. O que está em jogo agora é a vida, a carreira do juiz Edevaldo de Medeiros, um juiz justo, progressista, equilibrado, com trabalho social na cidade de Itapeva e que defende os mais necessitados. Então, acho que a bola, como o Renato diz, está na mão do desembargador Luiz Felipe Salomão do STJ e a gente tem que fazer chegar isso a ele. Espero que o Marcola, chefe de gabinete do presidente Lula, esteja nos assistindo, que é quem tem interlocução com o Luiz Felipe Salomão, e que ele faça essa notícia chegar ao desembargador Luiz Felipe Salomão para que ele tenha pé sobre isso. Marcola, fica aí o nosso apelo.